Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê. Me chamo Vanessa e hoje eu vim fazer com vocês um trilho de mesa super lindo, bem colorido. Eu tenho certeza que vocês vão amar a combinação de cores desse trilho. Lembrando que no final desse vídeo eu vou passar para vocês as medidas, o peso e também o valor que eu cobrei, né, na peça para vocês terem uma base, tá bom? Sempre lembrando que existe o cálculo de precificação que tem que ser individualizado para cada artesã por conta de variações, né, nos valores de material que a gente paga, hora trabalhada, né, cada um tem um valor de hora trabalhada diferente. Então, levando em consideração todo esse cálculo de precificação, de preço da peça, eu deixo como sugestão, tá, gente? O valor que eu vou cobrar, porém vocês podem de repente achar mais caro, mais barato, então façam o cálculo de vocês. E antes de eu passar a lista de materiais e a gente começar efetivamente o nosso vídeo aula, quem já acompanha meu canal, já é inscrito aqui, eu peço aquele joinha. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho que fica na parte de cima. São 3 sininhos. Você vai clicar no primeiro, que é a opção todas, onde o YouTube vai te avisar toda vez que tiver uma videoaula nova por aqui para poder você acompanhar o meu conteúdo, tá? Se você fizer essa peça e quiser me marcar, você pode me marcar na rede social lá vizinha, tá? E também se você puder compartilhar esse vídeo, lembrou de alguma crocheteira, algum grupo de crochê, né, que vai gostar de ver essa novidade aqui, compartilhe lá nos grupos, nas outras redes sociais que vocês tiverem. Me ajudem aí a crescer mais o canal e divulgar para mais pessoas. Com isso, me incentivar a trazer mais conteúdos legais aqui para vocês, tá? Quem puder compartilhar, eu serei imensamente grata por isso. Então, bora lá, vamos para o nosso passo a passo, agulhinha na mão e bora começar a nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar Barroco Maxi Color número 6, nas cores verde candy 2204, rosa candy na cor 3526, o azul candy na cor 2012, o amarelo canário na cor 1289, o pêssego na cor 4514 e o coral vivo na cor 4004. Vou utilizar também cola jeans para os arremates, cola de tapeceiro número 14 também para os arremates, tesoura de crochê número 3,5 milímetros e uma tesoura para cortes. Pessoal, então vamos iniciar nosso passo a passo, mas antes um recadinho bem importante. Depois que eu comecei a dar esse recado, eu vi que esclareceu bastante a dúvida, principalmente de quem é iniciante, tá? Que é sobre a velocidade do vídeo. Esse passo a passo, ele até pode ser para iniciantes, tá? Porém, pode ser que eu faça um pouco rápido o passo a passo. Muitos iniciantes relatam que conseguem acompanhar o meu passo a passo, mesmo não sendo para iniciantes, tá? Mas qualquer dúvida que você tiver, você pode. Tem um recurso aqui no YouTube de mexer na velocidade do vídeo. Se tiver no computador, tá no canto, tá na barrinha embaixo, que é uma engrenagemzinha onde você altera a velocidade ali. E quem tiver no celular, na parte superior direita. Tem 3 pontinhos, você clica ali, vai abrir as opções e você clica em velocidade. E ali você consegue tanto diminuir a velocidade quanto acelerar a velocidade do vídeo, tá? Outra coisa é sobre o tamanho. Como faz para fazer maior e como faz para fazer menor. Esse aqui eu não tenho nenhum, eu vou começar a fazer o passo a passo com vocês, na verdade é uma encomenda que eu já vou gravar ela, tá? Vou fazer e vou gravar. Não tem nenhum para mostrar aqui para vocês, mas eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso, essas mudanças de tamanho, tá? Ela me encomendou um trilho no tamanho de 1,80 de comprimento por 43 centímetros de largura. Eu fiz um pedaço aqui do modelo que eu vou confeccionar aqui com vocês, tá? Aqui eu fiz assim, ó, para poder eu medir e saber quantas carreiras eu vou fazer e quantas correntinhas eu vou iniciar o trabalho, para poder ficar com 1,80 de comprimento por 43, eu vim aqui e medi o tamanho aqui de cada carreira, tá? Só para confirmar mesmo, não precisa fazer isso, tá? Quem tem experiência não precisa nem fazer, já vai direto no cálculo que eu vou falar para vocês como é que vai começar as correntinhas. Então aqui para mim, ó,
4 carreiras, 1, 2, 3, 4 carreiras, deu 5 centímetros, tá? Porque aqui é o meio, ó. Aqui é o início do trabalho, é o meio, tá? Então, deu 5 centímetros e deu em torno de 1,5 centímetro cada carreira dessa daqui. Assim que eu vou fazer o cálculo da largura, tá bom? Por quê? Porque o nosso trabalho vai começar no meio e vai para as laterais, tá? Diferente daquele que você faz subindo, né? Vai e volta subindo. Esse aqui não, esse aqui a gente começa no meio e vai rodando, né? No caso eu vou rodar para cá e vou rodar para cá. Então no final ele vai crescendo assim para as laterais, tá? Então a gente já tem que fazer a correntinha inicial certinha para a gente poder conseguir o tamanho da largura. Eu vou fazer em torno de umas 15 carreiras, tá? 15 voltas. Então, 15 vezes 1,5 vai dar mais aproximadamente 22 centímetros aqui na largura, tá bom? Então, 22 com 22 vai dar 44, 45, né? Eu vou trabalhar com 5 cores, então eu preciso distribuir, né, certinho a quantidade de carreiras para não ficar uma carreira com 2, uma carreira com 3, uma carreira com 4. Então, eu vou fazer 5 cores, 3 carreiras cada. Comprimento, nesse modelo retangular, a gente vai fazer sempre, tem uma regrinha que é, a quantidade de correntinhas a gente vai calcular da seguinte maneira, dessas correntinhas aqui iniciais, tá? Então, 44 já tem aqui 22 de um lado e 22 do outro, tá? No comprimento. Então, 44 vai ser 1,80, que eu botei 180 aqui na calculadora, tá? Que vai ser o comprimento que ela pediu, menos 44. 136 centímetros de comprimento em correntinha que a gente vai precisar fazer. Então, como eu vou precisar fazer 136 de comprimento, tá? Para poder chegar depois com os 22 daqui e 22 daqui chegar a 1,80, eu vou dobrar e vou fazer a quantidade dobrada de correntinhas, porque cada centímetro equivale a 2 correntinhas, tá? A 2 correntinhas minhas, tá? Então, 136 vezes 2, eu preciso fazer 272 correntinhas. Como é que eu vou fazer? Eu vou iniciar fazendo com a agulha número 4, tá? Eu até esqueci de passar na lista de materiais, mas se você tiver, você pode fazer. Se você não tiver, não tem problema algum. É só você fazer as correntinhas um pouquinho mais frouxinhas, sem apertar, tá? Para não repuxar esse meiozinho aqui, ó. Todo trabalho retangular e quadrado que eu faço com correntinhas iniciais, eu prefiro fazer com agulha 4, tá? Vou fazer com ela, mas se você não tiver, pode fazer com a 3,5 mesmo. E eu vou fazer o seguinte, como é a primeira vez que eu vou fazer, para conferir, eu vou fazendo e vou medindo para conferir, para ver se vai bater certinho as medidas, tá? Porque crochê não é um cálculo exato, tá? A gente tem variações. Até mesmo se a gente for fazer trabalho, se a gente estiver fazendo trabalhos iguais, como eu faço muito americano redondo. Se você trabalhar um americano hoje, uma base hoje, uma base amanhã, pode ser que uma base fique menor do que a outra, porque cada dia a gente tá com emoções diferentes, né? Tá com tensões de pontos diferentes. Se você estiver mais ansiosa, você vai apertar mais o ponto. Se você estiver mais tranquila, você vai deixar o ponto mais frouxo e vice e assim, gente. Não existe uma regra no crochê para ficar exatamente igual, né? Eu trouxe aqui o bico, né, que a gente vai trabalhar no final, para vocês terem uma noção também da distância do bico. Esse aqui tem 3 centímetros, tá? Em torno de 3 centímetros, ó. Então, é 3 centímetros para cada lado, tá? Tanto na largura quanto no comprimento. Então, se vocês quiserem que fique exatamente a mesma medida, considerem também esse biquinho que a gente vai trabalhar no final. Vou fazer as 272 correntinhas, tá? Ó, como é que eu faço aqui as correntinhas? Eu posiciono nesse dedo aqui, desse jeito, coloco a agulha aqui por baixo, vou dar um giro, fazendo assim uma alça, pego aqui o fio e passo aqui dentro dessa alça, tá? Para poder fazer o primeiro nó, ou nó corrediço, tá? Aperto bem aqui esse primeiro nó e a gente vai começar por esse peixinho aqui, ó, desse jeito, tá? Coloco a agulha, vou dar uma ajustadinha aqui na agulha aqui, lembrando que se você tiver com a 3,5 não aperta muito, e vou fazer 260 e vou medir para poder ver como é que tá mais ou menos o tamanho, tá?
Dessa quantidade, eu vou fazer mais 2 correntinhas para poder fazer o finalzinho, tá? Essa virada aqui, que vai ser a última correntinha de espaço e a correntinha onde a gente vai trabalhar essa curvinha, tá? Então, eu vou fazer 2, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pessoal, fiz aqui 256 correntinhas, tá? Mais 2, que é aquela viradinha que eu falei para vocês que a gente vai fazer. Então, 256 correntinhas vai equivaler a... Deixa eu botar aqui, ó. 256 dividido por 4, né? Cada bloquinho, conforme eu expliquei para vocês. Cada bloquinho desse aqui vão ser 3 pontos altos e uma correntinha. Então, dividido por 4... vai dar 64 bloquinhos daquele ali, tá? Eu acredito que 64 já vai chegar no tamanho que eu preciso de 136 centímetros, né? 1,36 m. Então, deixa eu explicar para vocês aqui a virada. Mas assim, se vocês fizerem, ficou muito grande ou ficou muito pequeno, não chegou na medida que eu expliquei para vocês do centro, né, das correntinhas, é só vocês desmancharem e fazerem novamente, tá? Sempre múltiplo de 4, mais 2 correntinhas para virada. Vou tirar a agulha aqui, ó, agulha 4, e vou voltar com a minha agulha 3,5. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar 4 correntinhas de trás para frente, ó. 1, 2, 3. Na quarta, a gente vai fazer um ponto alto. E no mesmo ponto de base, tá? A gente faz outro ponto alto. Desse jeito, tá? Ó, vai ficar assim, ó, a correntinha e na quarta correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Pula aqui um ponto de base, vem no próximo e vai fazer 3 pontos altos, um do ladinho do outro. 2 e 3. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, uma correntinha de base e vem no próximo e faz mais 3 pontos altos. Tá? E assim a gente vai fazendo até o final de toda a correntinha. Quando chegar lá no final, uma correntinha de separação, pula uma correntinha de base e vem no próximo. Quando chegar lá no final, vocês vão esticar essa primeira carreira aqui, ó. Vocês vão fazer assim, vão esticar, tá? E vão medindo. Vocês vão medindo. Isso aqui é só um exemplo, tá? Que tem que ser da ponta até a ponta, né? E vão medindo para ver se vai chegar aí no tamanho que vocês desejam que tenha do centro, né? Da primeira carreira, tá bom? Então vai fazendo, vai medindo. Ficou grande, desmancha, faz menor. Ficou pequeno, desmancha, faz maior, até chegar o tamanho desejado. E já voltamos lá no finalzinho pra gente poder fazer a curvinha. Pessoal, prontinho, voltei aqui, ó, no final, fiz toda essa correntinha aqui, trabalhei os bloquinhos, conforme eu expliquei pra vocês, e fui lá medir, tá? Porque tá bem grandão já, que minha mesa tá apertada, não dá pra medir. Tá dando 138 centímetros, tá? Esse meu cordãozinho aqui. Então, como é que a gente vai fazer aqui a curvinha, ó? Ficou sobrando 2 pontos, que é aquele da virada que eu expliquei pra vocês, tá? Fiz a correntinha, a última correntinha de separação, passo o fio, pulo uma corrente de base e venho aqui nessa última correntinha, coloco aqui a agulha e vou fazer 3 pontos altos dentro dessa correntinha, tá? Igual eu fiz lá no início. Vou fazer 2 correntinhas para fazer a curva, tá? A virada. Dentro dessa última correntinha, eu vou colocar mais 3 pontos altos. 2 e 3. E faço mais 2 correntinhas para fazer o primeiro bloquinho da carreira daqui, né? Da virada, tá? Da segunda carreira. Da primeira carreira, só que dessa parte daqui, tá?
Então, eu faço mais 3 pontos altos. Tô tampando aqui aquele nó inicial. Essa ponta de fio aqui vocês podem deixar por baixo, tá? Aqui, ó, conforme for trabalhando. E aí ficou assim, ó, a nossa curvinha, tá? Faço uma correntinha de separação, venho aqui nessa correntinha e vou trabalhar um ponto alto, 2 pontos altos, pegando a correntinha, tá? Agora na parte de baixo. 2 pontos altos e 3 pontos altos, escondendo aqui o fio, tá? Inicial, que é esse aqui, ó. Faço uma correntinha e aí venho aqui no próximo ponto e faço mais 3 pontos altos, um do ladinho do outro, tá? Uma correntinha de separação e trabalho aqui em cima desses pontos aqui, mais 3 pontos altos corridos, uma correntinha de separação, tá? Então, a gente vai fazer assim até a outra ponta lá, e aí eu volto com vocês para fazer a finalização dessa carreira. Voltei aqui no final dessa carreira, ó, fiz aqui todo o comprimento aqui, grandão já. Já deu uma encurtadinha, tá? Uma encolhida. Agora ele tá exatamente com 136 centímetros. A gente vai fazer aqui, ó, uma correntinha de separação, que vai ser a última. Vamos pular esse ponto de base. E aqui nessa curvinha a gente vai trabalhar mais 2 bloquinhos com 3 pontos altos, tá? Para fazer a virada. Então, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas de separação e venho aqui e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Puxa aqui um pouquinho para poder ajustar aqui, tá? Agora, ao invés de eu fazer 2 correntinhas para terminar e prender aqui nessa correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto, laço o fio, venho aqui na segunda correntinha, ó, tem a primeira e a segunda, eu pego aqui na segunda correntinha, na terceira, na verdade, né? Porque a primeira tá aqui embaixo. Eu pego aqui na terceira, faço um meio ponto alto, desse jeito, ó. Ok? E agora eu viro o trabalho aqui, ó, nesse sentido, tá? Desse jeito. Venho aqui com a agulha aqui dentro desse espaço, desse quadradinho, pego o fio, trago, faço um ponto baixo e uma correntinha. E agora eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro, 1 e 2, para fazer um total de 3 pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação. Eu estou trabalhando do outro lado, tá? Do outro lado, eu virei o trabalho, a gente vai trabalhar agora do lado avesso. Venho aqui nesse próximo bloquinho, nesse próximo espaço e faço 3 pontos altos, 2 correntinhas para fazer a curvinha e venho aqui e faço mais 3 pontos altos, que essa aqui vai ser aqui na área do trabalho, o cantinho, tá? Vai ficar assim, ó, o cantinho, ok? Faço uma correntinha e agora vamos trabalhar a lateral. Então, eu venho aqui e faço mais 3 pontos altos, uma correntinha e aí venho aqui e faço mais 3 pontos altos no espaço de correntinha, ó. Uma correntinha e no próximo espaço de correntinha mais 3 pontos altos. E assim a gente vai trabalhar até o final lá da carreira. Uma correntinha de separação, tá? Então, assim a gente vai trabalhar lá até lá o final, ó. Ficou assim certinho, ó. 3, 3 e 3. E aqui a gente vai começar a fazer com 2 para fazer essa ponta aqui e a gente fazer a parte aqui da curvinha do nosso retângulo, tá bom? Esse 3 que falta aqui a gente vai fazer no final, esses outros 3, ok? Aqui o seguinte, a gente vai fazendo os 3. Se você quiser trabalhar todo o lado direito, tá? Igual eu fiz aqui nesse exemplo, que aqui tá todo do lado direito, ó.
é só você, ao invés de fechar e virar o trabalho, é só você, onde você parar, você sobe as correntinhas, tá? Fecha com ponto baixíssimo, corre, né? Porque vai ter que correr aqui, ó. Deixa eu ver onde é que foi que eu terminei. Isso. Aqui, ó, eu terminei, fiz as duas correntinhas, fechei com ponto baixíssimo, corre faz ponto baixíssimo pela frente dos pontos, vem aqui e sobe a correntinha aqui nesse meio, tá bom? Então, toda a carreira que você for fechar, você vai fechar, vai correr com os pontos baixíssimos pelo ponto e sobe a correntinha a partir do meio, tá bom? Vai fazendo assim por todo o trabalho, tá? A única diferença, assim, você pode... Assim, pra mim não tem muita diferença, mas esse aqui, ele fica dando essas pontinhas, tá vendo, ó? Ele não fica esse quadradinho assim, retinho, tá? Ele fica meio que... os meus pontos, pelo menos, né? Posso falar por mim, pelos meus pontos, eles ficam mais tombadinhos para esse lado. Então, ele fica meio fazendo uma curvinha aqui, ó, uma ponta, tá? Ó, ele faz aqui uma ponta, aqui ele já é mais arredondado, aqui faz mais uma ponta. Então, esse tipo de vai e volta aqui, que é o que a gente faz nos trabalhos que a gente vai e volta subindo, né, na altura, vai e volta, ele já fica mais estruturado, ele fica mais retinho, tá bom? Então, vamos terminar aqui até o final e aí a gente já retorna aqui para fazer a curvinha. Eu vou fazer com vocês novamente, mostrar novamente essa curvinha. Depois vai ser padrão, gente. Vocês vão só seguindo nas cores que vocês estiverem trabalhando, ou se for cor única, tá? Vocês vão seguindo padrão aí. Eu vou fazer, na verdade, 15 carreiras, tá? Mas eu sei que tem muita iniciante que está acompanhando, então eu volto aqui para fazer a curvinha com vocês. Então, eu tô chegando aqui no final para fazer a curvinha. Eu faço uma correntinha de separação e venho aqui nesse cantinho fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas. Eu viro assim, faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha para a gente poder passar para o próximo cantinho aqui. Faço 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas, viro e 3 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo espaço, né? E uma correntinha de separação, tá? Então, a gente está repetindo aqui esse cantinho, ficou desse jeito, ó. Agora, eu vou terminar essa segunda carreira fazendo aqui os 3 pontos altos em cada espacinho desse de correntinha. Ok? Uma correntinha de separação, 3 pontos altos e assim até o final. Uma correntinha de separação, tá? Quando chegar lá no final da carreira, a gente retorna. Cheguei aqui no final, fiz aqui a última correntinha e agora a gente vai fazer aqueles 3 pontos que ficaram faltando aqui, né? Para fazer o cantinho, para a gente completar esse cantinho. Então, eu vou fazer nesse último espaço mais 3 pontos altos. E agora, eu teria que fazer 2 correntinhas para fechar aqui com ponto baixíssimo. Mas como a gente vai virar novamente o trabalho, eu vou laçar o fio, venho aqui na correntinha em cima do ponto, do ponto baixo que eu fiz, né? Falso ponto alto. Pego o fio, trago e faço um meio ponto alto, tá? Desse jeito. Que vai equivaler a 2 correntinhas. E agora eu viro aqui o trabalho, venho aqui, ó, nesse espaço, coloco o fio, trago, faço ponto baixo e correntinha para subir o primeiro ponto alto dessa carreira. Venho aqui, vou fazer mais 2 pontos altos, igual eu fiz na outra virada, deixando assim um total de 3 pontos altos para a gente finalizar aqui no final, tá? Quando terminar toda essa carreira, a gente vai finalizar com aqueles outros 3 e vamos fechar aqui, fechar com meio ponto alto, tá? Então, faço uma correntinha, agora venho para o próximo espaço, faço mais 3 pontos altos e vamos continuar assim até o final. Ó, desse jeito que tá ficando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ficando assim, vou fazer assim até, aí quando chegar aqui no final, ó, quando chegar aqui na voltinha, não esqueça de fazer aquele esquema, faz aqui dentro 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo lugar,
tá? Uma correntinha de separação, vem pra cá, depois faz 3 pontos altos, aqui 3 pontos altos, duas correntinhas que é o da esquina, tá? Que é o da curvinha, tá bom? Porque equivale a uma correntinha dessa carreira e uma correntinha dessa carreira, tá bom? Então, vamos fazer assim até chegar aqui no final. E quando chegar aqui, a gente vai trocar a cor, tá? Então, eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui no final, fiz aqui os 3 que estavam faltando. Agora, a gente vai fazer aquele fechamento com meio ponto alto e virar para continuar o trabalho, certo? Então, quando eu chegar aqui nessa parte, eu vou cortar o fio, tá? Vou aqui, ó, simular que eu vou fazer aqui já um meio ponto alto. Que vai ficar assim. Aí eu corto o fio. Ao invés de eu puxar tudo, eu vou dar uma pesadinha aqui. Para eu saber quanto que eu vou gastar de cada cor, para eu poder passar para vocês aí no final, tá? Do vídeo. 140 gramas, né? 140 gramas. Bem, agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou desmanchar essa cordinha aqui. Desse jeito. Vou colocar a minha agulha aqui nas 3 laçadas. Tá? Venho com o fio aqui da próxima cor. No meu caso, vou fazer agora o amarelo, que a cliente pediu nessa ordem, tá? Puxo o fio aqui, ó, nessas 3 laçadas, passo assim direto, tá? E agora eu viro o trabalho, segura aqui o fio para não escapar, viro o trabalho, coloco a agulha aqui, ó, dentro do espaço, tá? Dentro desse espacinho, porque tô com medo de puxar o fio demais e escapar. Deixa eu fazer de novo. Puxar mais um pedaço de fio aqui para ficar mais tranquilo, para arrematar depois, né? Pra gente não perder, tá? Viro aqui o trabalho, segurando as duas cores. Agora eu venho aqui no espaço, ó, dentro desse espaço aqui, coloco a agulha, puxo o fio, trago, faço um ponto baixo e uma correntinha para começar tudo novamente, tá? Esses 2 fios aqui, eu vou dar uma laçada nele aqui, ó, para eles não escaparem, tá? Vou fazer assim, ó, um lacinho, tá? E vou deixar eles aqui. No final, eu vou dar um jeito de arrematar ele aqui por baixo, tá ok? Então ficou assim, ó. Venho agora, laço o fio e faço mais 2 pontos altos aqui dentro, desse jeito. Agora eu faço uma correntinha, pulo aqui, venho aqui nesse espaço e faço os 3 pontos altos, só dando seguimento ao trabalho da mesma maneira, tá? Só continuar aí fazer a mesma sequência que a gente estava trabalhando antes, tá bom? Então, uma correntinha, 3 pontos altos nos espaços, uma correntinha aqui nesse espaço, que é a ponta, a quina, né? Que é o cantinho, a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação e começa tudo novamente, tá bom? Então, a gente vai fazer assim até por 3 carreiras. A gente vai fazer assim por 3 carreiras de amarelo. E aí eu volto com vocês para fazer a troca da cor, tá bom? Para explicar. E aqui, no caso, o final, a gente vai fazer os últimos 3, né? 3 pontos aqui, ó. 3 pontos altos aqui e fechar com o meio ponto alto nessa correntinha de cima aqui do ponto e vira o trabalho do lado ao contrário, tá? Vai e volta, vai e volta. Essa parte aqui vai ficar escondidinha, tá? Embaixo dos 3 pontos que a gente vai trabalhar ainda, fazer, tá bom? Então, façam aí o de vocês e a gente já se encontra. Pessoal, cheguei aqui no final dessa terceira carreira de amarelo. Vou fazer aqui, ó, fiz a última correntinha,
Fiz a última correntinha, agora eu vou fazer aqui, nesse espaço, os 3 pontos altos que faltaram. 2 e 3. E agora, ao invés de eu fazer aquelas 2 correntinhas, eu vou fechar com meio ponto alto, ok? Então, laço o fio, coloco aqui na correntinha de cima, pego o fio, trago, e na hora de laçar, ao invés de eu laçar agora o fio amarelo, a gente vai laçar já a próxima cor, que no caso eu vou botar o azul, né? Então, eu só posiciono o fio, não faço o nó inicial, tá? Só posiciono o fio e puxo aqui pra dentro, para já fazer a troca da cor. Deixa aqui um pedacinho grande pra gente poder arrematar, tá bom? E agora eu corto o amarelo. Vou virar nesse sentido o meu trabalho. Já coloco aqui dentro desse espaço, ó, a agulha, dentro do espaço, pego o fio, trago, faço ponto baixo e correntinha para subir o falso ponto alto, tá? Agora eu venho aqui e amarro, para ele não ficar escapando, nem ficar frouxo. Eu preciso que fique bem, ó, bem amarradinho aqui, para ficar escondido, né? Então, eu amarro, vou dar duas laçadas. Essa segunda eu faço mais devagar, porque depois eu vou desfazer para esconder, tá? Assim como foi nesse aqui, ó. Se você quiser vir já trabalhando, já escondendo, também pode, tá? Eu gosto de fazer tudo no final, mas aí fica a critério, tá? Então, vamos fazer agora mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ficando assim com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou iniciar as próximas 3 carreiras com a cor azul. Uma correntinha de separação e agora não tem mais segredo, né? É só continuar fazendo o padrão aí de 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Tá ok? Ó. Correntinha de separação. Quando chegar lá na ponta, quando chegar na pontinha, vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar para fazer essa quina e segue fazendo uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha por 3 carreiras, tá ok? E aí a gente retorna no final para fazer a troca da próxima cor. Prontinho, cheguei aqui no final dessa terceira carreira da cor azul, né? Fiz aqui a última correntinha, agora eu vou laçar o fio, vou fazer mais os últimos 3 pontos altos do cantinho, que ficaram faltando. E agora aquele meio ponto alto, porém, a gente vai fazer a troca da cor, né? Mais uma vez. Então, venho aqui na correntinha de cima e ao invés de eu laçar, eu já venho posicionar o outro fio, a outra cor que eu vou trabalhar, tá? Venho aqui com rosa, posiciono o fio aqui, tá? Puxo ele aqui, ó, na última laçada do ponto. Desse jeito. E vou virar minha peça nesse sentido. Ela já tá bem grandona aqui na minha mesa. Pego aqui a parte que eu vou trabalhar. Coloco a agulha aqui no espaço, tá? Pego o fio e trago. Faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro ponto. Venho aqui, vou cortar o fio azul e dou uma laçada. Quem quiser já fazendo o arremate aqui, escondendo o fio, arrematando, pode. Eu vou só amarrar aqui, ó, dar uma laçada. E vou deixar o fio aqui quietinho, depois no final eu vou fazer o arremate, tá? Então, vamos seguindo. Fazer aqui mais 2 pontos altos que ficou faltando, né? Que ficaram faltando. Ó, desse jeito. Uma correntinha de separação. Venho aqui no próximo bloquinho e dou continuidade, tudo igualzinho. Eu fiz nas outras carreiras. Vou fazer com um pedacinho para mostrar para vocês. Depois vocês me comentem
aqui nesse vídeo se vocês gostaram dessa combinação que a cliente escolheu. Ó, próximo, faço mais 3 pontos altos, uma correntinha de separação e vou seguindo assim por mais 3 carreiras. 2 e 3 correntinha de separação, tá? Chegando aqui na pontinha, mesmo esquema, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo buraquinho e continuo aqui nessa lateral. E assim por 3 carreiras e já retornamos. Pessoal, chegando aqui no final de mais uma cor, no caso foi o rosa, agora a gente vai passar para a próxima cor. Vou finalizar da mesma maneira, não esqueço de fazer a última correntinha e venho aqui no espaço e faço os 3 pontos altos que ficaram restando, faltando na verdade. 3 pontos altos e agora a gente vai fazer o meio ponto alto, laço o fio, pego o fio e trago, ao invés de eu passar essa laçada, eu já venho com a próxima cor, que eu vou utilizar agora a verde. O fio aqui, ó, na agulha, puxo aqui, dessa maneira, e viro o trabalho nesse sentido, viro aqui o trabalho, venho aqui, ó, no espaço e faço um ponto baixo, uma correntinha para começar. Mesmo esquema aqui, a gente dá uma puxadinha, dá uma laçada. Eu vou laçar jogando o verde para cá, peraí. E agora eu vou continuar aqui fazendo mais 2. Ficou muito perto. Já lacei aqui para poder ele não escapar, tá? E agora eu laço o fio e faço mais 2 pontos altos. 1 e 2, para ficar um total de 3 pontos aqui iniciais. Agora eu faço uma correntinha de separação e vou dar sequência a 3 pontos altos, uma correntinha, vem para o próximo espaço, mais 3 pontos altos. Vocês estão vendo, estão acompanhando aí que esse trabalho é bem fácil, né? Ele só é grande, então a gente tem que... a gente vai fazendo umas manobras aqui para trabalhar, mas ele é bem fácil. Não tem muito segredo, não tem modificação, né? Não tem segredo, somente a troca da linha, do fio. Quem estiver trabalhando cor única, vai direto. Vai direto, não vai nem parar, tá? Eu vou trabalhar agora 3 carreiras, tá? Igual eu trabalhei nessas daqui. E vou voltar para eu falar para vocês se eu vou fazer mais uma carreira ou não. Porque eu tô fazendo conforme o tamanho que a cliente pediu. Eu tenha feito o cálculo lá no início das correntinhas, eu gosto de ir tirando a prova real para ver se vai ficar no tamanho que eu imagino, tá bom? Pessoal, voltei aqui no final dessa terceira carreira de verde candy. Porém, eu tinha avisado vocês que eu talvez faria mais uma carreira para poder eu chegar no tamanho que a cliente pediu, tá? Eu achei que ficou ainda pequeno, então eu vou repetir mais uma carreira do verde, tá? Vou fechar aqui essa última carreira com o ponto, meio ponto alto. Aí eu fecho aqui com meio ponto alto, né? Não vou trocar, não vou finalizar aqui e viro o trabalho. E tá grandão já. Viro aqui o trabalho e começo fazendo um ponto baixo aqui no meio do espaço com uma correntinha e mais 2 pontos altos, uma correntinha de separação e aqui 3 pontos altos, tá? E vou seguindo a mesma sequência que a gente já trabalhou o trabalho inteiro e volto aqui com vocês pra gente arrematar e já fazer o bico de acabamento. Pessoal, então, na verdade, eu precisei fazer mais uma carreira, tá, de verde. Eu tinha feito as 4, né? Eu tinha falado que ia fazer 4 e arrematar, tá? Porém, como minha cliente já está acostumada a comprar comigo e ela sabe que se não bater a pontuação, eu posso estar passando um pouquinho e não diminuindo do tamanho, tá? Então, eu aumentei mais uma carreira para fechar os 43, né, ou um pouquinho mais, conforme ela solicitou. Porém, se você quiser ele menor na largura, tá?
e também no comprimento, você pode deixar ele aqui na terceira carreira, que aí ele vai bater certinho o bico de acabamento. Já na quarta, por ser número par, tá? A quantidade desses bloquinhos aqui vai fechar número par, não vai dar para fazer o bico certinho. Vai ficar faltando uma alcinha, tá? Que a gente vai passar agora para a próxima etapa, vocês vão entender melhor. Então, eu fiz 5 carreiras de verde, agora eu vou arrematar. Fiz aqui, né, o último bloquinho com 3. Vamos fazer 2 correntinhas para fechar. A gente não vai fazer aquele meio ponto alto mais, tá? Porque agora é a última. Então, eu corto aqui o fio, deixo um pouquinho grande para arrematar com tranquilidade. Puxo aqui, coloco na agulha e venho aqui, ó, no segundo ponto. Aqui tem o falso ponto alto e tem o segundo ponto. Então, eu venho nesse segundo ponto aqui, tá? Coloco a agulha. Vou só desvirar a correntinha para ela não ficar virada. Coloco em cima da correntinha, ó, a agulha dessa segunda correntinha. E agora eu venho nesse primeiro, nesse falso ponto alto e atravesso aqui na correntinha dele, jogando lá para trás, tá? Vai ficar assim, ó, desse jeito. Agora aqui você desce, né, o fio. Vou descer aqui, ó, o meu. Passar aqui por baixo dos pontos altos. Vou alinhavar aqui e vou passar embaixo desses pontos altos aqui também. E deixo reservado aqui para no final arrematar. Ok? E agora vamos iniciar o bico de acabamento na cor pêssego. Então, vamos lá. Então, eu vou iniciar fazendo aqui nesse canto, ó, nesse primeiro quadradinho aqui, espaço, na verdade, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo, tá? Então, dei 2 voltas aqui na minha agulha, 1, 2, seguro, venho aqui, coloco a agulha no espaço, pego o fio lá de trás, traz pra frente, passa uma alça e passa a segunda alça, desse jeito, tá? Vou só tirar essa ponta aqui. E agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Então, depois dessas 4 correntinhas, vou fazer um ponto baixo aqui nesse espaço, 2 correntinhas e no mesmo espaço mais um ponto baixo, tá? Pra gente poder fazer a curvinha, ó. Vamos fazer 4 correntinhas, ponto baixo aqui no espaço, 4 correntinhas, 2, 3, 4, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E assim por toda a lateral, tá? A quantidade de correntinhas vai ser a quantidade de bloquinhos desse aqui com 3 que vai ter, tá? Na sua lateral. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bloquinhos. Então, vão ter 16 correntinhas, tá? Lá, faz aí a lateral, né? Faz toda essa lateral aqui. Aí, quando chegar aqui na outra quina, nessa outra pontinha aqui, a gente vai trabalhar da mesma maneira. Ponto baixo, 2 correntinhas somente, ponto baixo. E 4 correntinhas para seguir a cada bloquinho desse aqui, tá bom? Então, não tem segredo, gente, é só seguir dessa maneira. Essa aqui é a 17ª carreira. Vou fazer assim por toda a volta e nos encontramos aqui para a próxima etapa. Pessoal, voltei aqui no final, não fiz essa última correntinha para poder fazer com vocês, porque eu vou fazer de forma diferente, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha somente, laço o fio, atravessa aqui o primeiro ponto baixo, aqui ó, bem em cima mesmo dele, ó. Pego o fio lá atrás, trago pra frente, e agora eu vou fazer um ponto alto, ó. Laço e faço um ponto alto, desse jeito, tá? Venho aqui, dentro dessa alça, passo a agulha aqui por baixo, pego o fio, trago, laço e faço um ponto baixo. Tá ok? Vai ser o primeiro ponto dessa carreira, dessa 18ª carreira. Depois desse ponto baixo, agora nós vamos fazer 9 pontos altos nessa próxima alça, tá? Nessa próxima alça de correntinhas. Nessa primeira, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nessa correntinha, né, de duas, a gente vai fazer um ponto baixo. Agora aqui nessa primeira alça, tá? Essa aqui é a quina do trabalho, né? A pontinha aqui do retângulo. Aqui a gente vai fazer também 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxa um pouquinho, ó, para caber. 9. Nessa próxima alça, a gente vai fazer um ponto baixo. Na próxima, a gente vai fazer 8 pontos altos. Por que 8? Porque agora a gente vai pegar a parte reta. Aí, para não embabadar, eu resolvi diminuir um ponto, tá bom? Então, a gente vai fazer 8. Deixa eu só contar, porque eu já me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1. 8. E na próxima alça, ponto baixo, tá? Então, como é que vai ser aqui a nossa sequência? Deixa eu ajeitar, vão ajeitando, tá? Para o lugar, para não ficar torto o trabalho. Então, essa curvinha aqui, por ser curva, justamente por ser uma curva, eu coloco mais pontos, tá? Na curvinha. E a parte reta, eu coloco menos para não embabadar o trabalho, tá ok? Se você achar que ainda está embabadando, que está abrindo muito essa parte aqui para não deformar, vocês podem ajustar para menos, tá? Vocês podem até colocar 7, por exemplo. Aqui sempre vocês coloquem mais porque é a curvinha, ok? Então agora a gente vai fazer toda essa carreira, que é a 18ª carreira. Assim que a gente terminar aqui, eu volto com vocês para a gente poder fazer o biquinho de acabamento. Pessoal, prontinho, cheguei aqui no final dessa carreira. Fiz aqui os 8 pontos altos. E agora a gente vai arrematar aqui para começar agora o biquinho, que vai ser em outra cor, tá? Então eu pego, corto aqui o fio. Puxo aqui direto. Venho aqui no primeiro ponto alto, tá? Não é no ponto baixo, é no ponto alto. Atravesso ele. E agora eu jogo em cima do último ponto alto desse leque aqui, do último leque. E pegando aqui o ponto baixo, ó, atravessando o ponto baixo inicial, tá? Desse jeito. Aqui, ó, prontinho. Aqui eu já jogo aqui pra baixo. Venho aqui no primeiro ponto e vou jogar aqui embaixo desses pontos altos, tá? Desse jeito, ó. Puxar aqui pra não ficar repuxando. E agora a gente vai começar o biquinho com fio da cor Coral Vivo. Vou começar por esse leque aqui, tá? Coloco a agulha aqui no segundo ponto. Pego, posiciono o fio aqui sem nó inicial, puxo aqui pra frente, ó, desse jeito, tá? E vou fazer uma correntinha. Agora eu venho aqui no ponto da frente, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. No próximo ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. E agora, aqui nesse cantinho, quando chegar no último ponto, eu não trabalho nele, tá? Vou vir aqui, ó, no ponto baixo, coloco a agulha nele, puxo o fio, trago, faço um ponto baixíssimo, mas sem a correntinha, tá? Pulo o primeiro ponto, também não vou trabalhar esse primeiro ponto. Venho no segundo, coloco a agulha, puxo fazendo ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto baixíssimo e correntinha, no próximo ponto baixíssimo e correntinha. E assim eu vou seguindo, ponto baixíssimo, correntinha, tá? Até quando chegar ali no penúltimo. Ó, ponto baixíssimo, correntinha. Esse aqui eu não trabalho, venho aqui no ponto baixo,
pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo, somente pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço ponto baixíssimo e correntinha, ponto baixíssimo, correntinha, tá? Eu vou fazendo assim por todos esses pontos, ó, pontos altos, tá? Sendo que eu não trabalho nem o primeiro e nem o último. Já venho direto aqui pro ponto baixo, sem correntinha. Pulo o primeiro, já venho no segundo, ponto baixíssimo, correntinha, tá? Então, vai ficar assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu terminar aqui essa ponta, que eu vou mostrar pra vocês. Pulo o último, venho aqui no ponto baixo, ponto baixíssimo somente, pulo o primeiro, venho no segundo, ponto baixíssimo e correntinha. Agora dá pra mostrar aqui, ó, como está ficando. Aqui, ó, beleza? Aproveita e me conta aqui nos comentários como é que você conhece esse ponto, ponto baixíssimo e correntinha. Qual o nome que você aprendeu ele, tá? Porque é um ponto que é polêmico, tem muitos nomes, gente. Uma vez eu fiz uma pesquisa e eu acho que eu recebi uns 15 nomes diferentes. Então eu quero saber de você, como é que você conhece esse ponto aqui, tá? Então agora a gente vai seguindo aí por toda a carreira. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações, que é aquele sininho, aquele primeiro sininho, onde está escrito opção todas, porque aí o YouTube vai te avisar toda vez que eu trouxer um conteúdo novo aqui para vocês, uma videoaula nova. E também, se você já gosta do meu conteúdo, já é inscrito, não esquece de marcar aquele joinha, aquele like, para poder o YouTube ver que esse conteúdo é relevante, que é um conteúdo que agrega valor, né? E ele vai entregar para mais pessoas, chegando assim a mais pessoas e crescer o canal, tá? Se você também fizer esse trabalho e quiser compartilhar, quiser me mostrar, pode me chamar lá pela rede vizinha, tá? E também, se você quiser, se você trabalha com crochê, quiser que eu te reposte o seu trabalho, também pode me marcar, tá bom? No @vanacrochê, porque eu vou amar ver que você conseguiu fazer esse trabalho e vou te repostar, tá bom? Então, pessoal, agora é só vocês fazerem aí todo esse bico, essa última carreira, esse bico aqui, né? E a gente vai se encontrar aqui para eu explicar o arremate, principalmente porque eu sei que tem iniciantes aqui que me acompanham. Então eu gosto de deixar sempre, em todas as peças que eu gravo, eu deixo aqui como é que eu faço o arremate. Mas se você é crocheteira já experiente, pode pular essa parte. E no final eu vou falar para vocês quanto que eu vou vender essa peça aqui. Pessoal, voltei aqui no final dessa última carreira, desse nosso biquinho de acabamento. Pessoal, cheguei aqui no final, tá? Dessa última carreira, que é o biquinho de acabamento. Agora eu vou cortar o fio. Ó, vamos cortar o fio, tá? Eu fiz aqui, o último ponto foi aquele ponto baixíssimo no ponto baixo, né? Agora esse aqui a gente pularia, né? Porque eu pulei aqui o último, fiz o ponto baixíssimo no ponto baixo, pulo esse aqui, né? E agora eu arremato aqui, tá ok? Então eu vou cortar o fio. Puxo aqui direto. Vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. Venho aqui nesse primeiro ponto e vou atravessar ele aqui, ó, aqui embaixo, pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Desse jeito, venho aqui no último ponto, coloco aqui de cima para baixo e pegando ele aqui, ó, esse ponto, na verdade não esse, né? Pegando esse aqui, ó, tá? Vou sair aqui atrás. Prontinho, fechei. Eu vou separar essas duas pontas aqui. Deixa eu ver aqui se dá pra amarrar. Até dá pra amarrar. Então vamos amarrar aqui. Aqui no meio tem, no meu aqui apareceu aqui um fio no meio entre uma ponta e outra, então eu vou colar aqui, tá? Colocar a cola aqui e vou dar uma laçada em cima da cola. Ó, assim. Coloco na agulha novamente. Aí eu escondo essa ponta pra cá. Como a gente tá trabalhando com colorido, né?
Não sei se vocês estão fazendo colorido igual a mim. Os arremates, é importante, tá? Falar isso. Quem tem experiência não precisa, mas os arremates, eles são... Quem tem experiência não precisa estar... já sabe, né, dessa parte de cor, né? Mas, por exemplo, quem é iniciante tem que ter o cuidado de não arrematar na cor errada, tá? Então, aqui eu vou dar um pinguinho de cola. Se você não quiser utilizar cola, também não tem problema. Você joga um pouquinho mais longe o fio, para não correr o risco de soltar. Mas como eu estou fazendo peça para vender, eu prefiro garantir mais que a cliente vai lavar e isso aqui não vai soltar. E vou fazer para o outro lado. E vou passar aqui por baixo. Meu trabalho tá bem grandão aqui, tá ruim de movimentar ele. Vou sair ele aqui mais ou menos, ó. Aí se você não quiser passar uma linha, o fio assim, você pode alinhavar, né? Vem costurando, aí fica a seu critério, tá bom? E joga um pinguinho de cola aqui. Corto. Vou dar uma apertadinha aqui na cola, pro fio não escapar, tá? Mas aqui, né, já amarrei aqui colando, então assim, fica seguro, né? Eu tenho um amarrado aqui e aqui mais uma colinha pra segurar que a ponta não venha soltando nas lavagens, né, da cliente, tá? Vou fazer aqui mais um arremate pra vocês verem. Essa parte aqui, ó, que foi a final, eu jogo mais um pouquinho pra cá. Aqui, ó, tá bom? Aí aqui, como aqui essa ponta eu não amarrei com essa, né? Essa aqui é a inicial e essa é a final. Eu vou dividir, ó. Ó, eu vou dividir ela aqui no meio, esse fio no meio, 3 pontas para cada lado. E aí eu jogo aqui por baixo, pego um fio aqui por baixo, jogo a cola. E aí eu pego uma ponta com a outra e amarro. Vou dar 2 a 3 nós, tá? Vou dar 3. Pra garantir que não vai soltar. E aí eu corto a ponta de fio. Solta bem aqui na tela, né? Deixa eu abaixar aqui. Ó, cortei, né? O fio. Agora eu vou esconder embaixo aqui, ó. Eu escondo esse nozinho, tá? Pra não ficar aparecendo. Jogando o fio aqui por cima. E fica assim, ó, gente. Simplesmente perfeito, ó. O acabamento, tá? Desse jeito. Agora o restante a gente faz a mesma coisa, né? Eu vou trazer esse daqui. Como eu fiz um arremate aqui, eu vou alinhavar ele e vou trazer esse arremate pra cá. Essa outra ponta, tá? E aí as outras cores, cada um, né? Dentro das suas cores. Então é isso, vou só pesar para ver o peso final, para passar para vocês aí. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. E mostro a peça pronta e falo o valor que eu cobrei da minha cliente. Prontinho, pessoal, tá aqui o nosso trilho de mesa prontinho, para vocês verem ele completinho, aberto aqui na mesa, tá? Quem quiser tirar um print aí da combinação dessas cores aí que a cliente pediu, ficou maravilhosa. Ele ficou medindo 1,90 por 45, na verdade ele ficou 10 centímetros maior, mas a minha cliente falou que pode ser maior, não tem problema. Então ele ficou pesando 1,79, 1,79 kg. E o preço sugerido, né, na verdade é o preço que eu vou cobrar da minha cliente, que eu cobrei nessa encomenda, aí só de base para vocês, foi de R$ 330, feito todo no fio 100% algodão.
Então, espero que vocês tenham gostado desse modelo, dessa combinação, tenham conseguido fazer junto comigo. Se fizerem, quiser me marcar, é só me marcar no @vanacrochê. E também, se você quiser compartilhar essa videoaula, compartilhe, vamos assim disseminar mais conhecimento aí com mais crocheteiros, crocheteiras. Ele ficou super retinho, gente, super estruturado. É porque a angulação da câmera, parece que ele tá mais largo aqui, mas não, ele tá bem retinho, ó. E minha mesa aqui é pequena para mostrar para vocês. Olha ele de lado. Então, espero que seja sucesso aí na ateliê de vocês também. Muito obrigada por ter assistido aqui até o final. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!